Olá, tudo bem? Bom, eu me chamo Bertone Soares, professor de Direito Administrativo aqui do NEAF Concursos e vou conversar com vocês hoje a respeito de um tema muito importante para o direito administrativo, que serve de base, para o direito administrativo, relacionado aos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse público, no projeto Fala Jurídica do NEAF. A ideia é trazer um vídeo curto, por meio do qual a gente consiga falar a respeito dos principais aspectos desses dois princípios, e expor aquilo que deve ser trazido a debate para eventualmente auxiliar alguma prova, para eventualmente orientar os seus estudos, tá ok? Bom, então, iniciando, é importante de início destacar que esses dois princípios são princípios que se relacionam, mas são princípios que têm um conteúdo diverso, Eles são princípios que não estão previstos expressamente no texto constitucional, mas que servem de fundamento para todo o direito administrativo e para toda a organização da administração pública. Eles são princípios extraídos da própria razão de ser do Estado democrático de direito. E por isso, alguns doutrinadores denominam os princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público como superprincípios ou supraprincípios. Não quer dizer que eles são princípios que se sobrepõem aos demais princípios, como o princípio da legalidade, por exemplo, que está previsto expressamente no texto constitucional. Porque é a lei que vai dizer para o administrador público o que é interesse público, muitas vezes. É a Constituição que vai dizer para o administrador público aquilo que é interesse público. Então, esses princípios, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, muito embora tenham essa noção de superprincípios, supraprincípios, eles não se sobrepõem aos demais princípios que regem o direito administrativo, que regem a atuação da administração pública. Mas eles são o fundamento para o direito administrativo, o fundamento para a administração pública, porque esses princípios, eles permitem que nós diferenciemos, destaquemos o direito administrativo dos demais ramos do direito público. E é por isso que a doutrina diz que os princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público, eles compõem o regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo referente à atuação da administração pública sob regime jurídico de direito público. Então, toda a atuação da administração pública quando submetida ao regime jurídico de direito público, é regida por esses dois princípios. Esses dois princípios servem de norte para a atuação da administração pública sempre, que nós temos a aplicação, portanto, do direito público, regime jurídico administrativo. E é desses dois princípios, e a gente vai ver adiante, que nós extraímos, a noção das prerrogativas e sujeições da administração pública. Porque a administração pública, ela tem o dever de zelar pela consecução do interesse público. É dever da administração pública sempre buscar a consecução do interesse público. E é justamente em função desse dever que a administração pública detém alguns poderes, os chamados poderes administrativos. É para dar cabo à sua função de zelar pelo interesse público e garantir o interesse público que a administração pública detém uma série de poderes. Então, quando nós pensamos em regime jurídico administrativo, nas prerrogativas e sujeições da administração pública, nós devemos lembrar sempre que a administração pública, em primeiro lugar, tem o dever, e é justamente a consecução do interesse público. E é justamente em função desse dever que a administração pública tem os seus poderes, as suas prerrogativas, sempre junto com esses deveres. E aí a noção de dever-poder. É justamente por um dever que a administração pública tem os poderes administrativos. E aqui, a gente segue lembrando que o princípio da supremacia do interesse público é um princípio implícito sob a ótica constitucional, porque não é um princípio previsto expressamente na Constituição Federal, mas ele é extraído da própria razão de ser do Estado democrático de direito. Por outro lado, fique de olho, se você fizer uma prova relacionada à Lei 9784 de 99, que rege o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. E se nessa prova constar o interesse público, cuidado, o interesse público é um princípio expresso na Lei 9784 de 99.
Está correto, né? O interesse público é um princípio expresso no artigo 2º da Lei 9784 de 99. Mas, pensando sobre o aspecto constitucional e fazendo menção ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, nós temos que lembrar sempre que o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular é um princípio implícito no texto constitucional. E é por força desse princípio que, havendo conflito de interesse entre, um lado, interesse público e interesse particular, prevalece o interesse público. Chegamos até aqui sem dizer o que é interesse público, que é fundamental para a nossa matéria, que é fundamental para o estudo desses dois princípios, né? Bom, interesse público. O interesse público é o interesse coletivo, é o interesse social. De acordo com o Celso Antônio Bandeira de Mello, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é quem melhor fala a respeito de interesse público no Brasil, o interesse público é o interesse dos indivíduos enquanto membros da sociedade. Então, é o interesse dos indivíduos enquanto componentes da sociedade, membros do corpo social. É o interesse próprio da coletividade. E esse interesse, por ser o interesse da coletividade, do qual o Estado deve zelar, esse interesse, em regra, prevalece sobre o interesse particular. O exemplo dado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello é fantástico, né? Ele traz a questão da desapropriação para dizer, olha, eu, particular, posso ter interesse particular em não ser desapropriado. Quem quer ser desapropriado? Muitas vezes ninguém, né? Um ou outro, depende da situação, mas, em regra, as pessoas têm pavor de serem desapropriadas, ok? Bom, ok. Por outro lado, todos os indivíduos, inclusive eu, que não quero ser desapropriado, têm um interesse público, interesse coletivo, interesse social, margem coletiva, social dos meus interesses, em que exista o Instituto da Desapropriação. Por quê? Como é que o Estado vai construir escola? Como é que o Estado vai construir estrada? Como é que o Estado vai construir hospitais, se não puder desapropriar? Então, eu posso ter um interesse particular em não ser desapropriado. Mas, enquanto componente da coletividade, eu tenho o interesse que exista o Instituto da Desapropriação para que a administração pública e o Estado possam realizar suas funções e buscar a consecução do interesse público. Mas, né, havendo colisão entre o interesse público e o interesse particular, e aqui está a questão da supremacia e o interesse público prevalece, né? O interesse público prevalece sobre o particular, respeitando, né, os direitos e garantias individuais dos particulares. Como assim, professor? Vamos voltar para a desapropriação? Bom, o sujeito não tem interesse em ser desapropriado. Ok, não tem interesse em ser desapropriado. Tem o direito de propriedade. Ok, tem o direito de propriedade. Exerce licitamente? Exerce. A propriedade cumpre a sua função social? Cumpre. Tá bom. Pode ser desapropriado? Pode. O senhor falou que pode por causa da questão do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular? Perfeito. Pode. Né? E como é que se garante, então, o direito de propriedade do sujeito que vai ser desapropriado? Né? O direito de propriedade ele acaba se tornando, né, ele acaba conduzindo à necessidade da indenização prévia, justa e prévia indenização, para que ocorra a desapropriação. Né? Então aí, né, preserva-se os direitos e garantias individuais. Por quê? A grande questão do direito administrativo, e o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular é fundamental para o surgimento do direito administrativo, a grande questão é que, de um lado, o direito administrativo surge lá, final do século XVIII, né? A questão de se garantir as liberdades individuais, os direitos e garantias individuais. Então o Estado não pode invadir os direitos e garantias individuais e traz a noção dos direitos de liberdade. Mas, por outro lado, o Estado tem que buscar a consecução do interesse público. E é aí que nós temos a noção, novamente, das prerrogativas e sujeições. Né? A administração pública tem os seus poderes e a necessidade de zelar pelo interesse público e buscar o interesse público. Mas ela não pode buscar o interesse público desrespeitando os direitos e garantias individuais, deixando de lado os direitos e garantias individuais. A gente vai tratar disso um pouquinho aqui para frente, tá ok? Bom, então, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular ainda traz aquela noção de verticalidade, porque a administração pública se coloca em posição de superioridade, de supremacia em relação ao particular, né? Quando necessário, né?
quando no exercício dos poderes administrativos, na intervenção sobre a propriedade privada, na prática de atos administrativos, sempre para a consecução do interesse público, sempre para a consecução do seu dever. Né? Então a administração pública tem o dever. Né? A noção das sujeições é que a administração pública se submete. A administração pública tem o dever de zelar pelo interesse público. A administração pública tem o dever de respeitar o princípio da legalidade, de respeitar a legislação, de atuar de acordo com aquilo que a lei permite. E é justamente em decorrência desse dever de atuar com razoabilidade, proporcionalidade, em decorrência do dever de buscar o interesse público, é que a administração pública tem os seus poderes e exerce poder de polícia, desapropria. Por essa razão que alguns atos administrativos são dotados do atributo da autoexecutoriedade, né? A autoexecutoriedade consistente na possibilidade de que a administração pública tome uma decisão e, independentemente de provocação judicial, de determinação judicial, em determinadas situações, a administração pública ela mesma pratique a sua decisão, coloque a sua decisão em vigor, né? Independentemente de concordância do particular, invadindo a esfera do particular, praticando materialmente os seus próprios atos. Né? Quando o ato administrativo tem esse atributo da autoexecutoriedade, né? Quando haja a previsão legal ou quando a situação seja urgente. Exemplo clássico, a administração pública realiza uma diligência para verificar se algum produto vencido está sendo colocado à venda em um determinado supermercado e verificando que há produtos vencidos colocados à venda, apreende esses produtos. A administração pública invadiu a esfera do particular, praticou materialmente a sua própria decisão e apreendeu os produtos. A autoexecutoriedade do ato administrativo. Né? Isso decorre, né, lembrando, da questão da supremacia do interesse público sobre o particular, que coloca a administração pública em uma posição de verticalidade, de superioridade com relação ao particular. Mas essa posição não desobriga a administração pública de cumprir o princípio da legalidade, de atuar com razoabilidade, proporcionalidade. Então, se de um lado nós temos a supremacia e os poderes, de outro nós temos as sujeições às quais a administração pública está submetida. Bom, importante quando mencionamos a questão do interesse público, sempre distinguir o interesse público primário do interesse público secundário. O interesse público primário diz respeito aos próprios anseios da coletividade. Aquilo que a administração pública verdadeiramente deve buscar, a dimensão social do interesse público. Por outro lado, o interesse público secundário, ele se refere aos interesses patrimoniais da administração pública. O dever da administração pública é zelar pelo interesse público primário. A administração pública somente pode zelar pelo interesse público secundário quando ele coincida com o interesse público primário. Isso quer dizer o quê? A administração pública, por exemplo, não pode arrecadar de qualquer forma. A administração pública, para arrecadar, tem lá os seus interesses patrimoniais, deve respeitar todas as normas de direito tributário e direito financeiro. E somente quando o interesse na arrecadação coincida com o interesse público primário, somente quando sejam respeitadas as normas específicas que regem a matéria, que a administração pública vai arrecadar. Né? Então, interesse público primário deve sempre ser zelado pela administração pública. Interesse público secundário, consistente nos interesses patrimoniais da administração pública, somente pode e deve ser perseguido quando coincida com o interesse público primário. E aqui é uma questão muito importante, porque alguns doutrinadores resolveram dizer o seguinte: olha, essa questão de interesse público, esse princípio da supremacia do interesse público é um absurdo. Isso surgiu para trazer a administração pública em superioridade, para que a administração pública avance sobre o particular, para que a administração pública seja arbitrária e esconda a sua arbitrariedade sob as vestes de um princípio bonito. Bom, acho que esses doutrinadores, com a devida vênia, eles confundem interesse público secundário com interesse público primário. Porque eles dizem, olha, aí a administração pública pode violar a dignidade da pessoa humana, violar a cidadania, a pretexto de cumprir o interesse público primário. Não. Eles confundem interesse público secundário com interesse público primário. A administração pública só pode perseguir os seus interesses secundários, o interesse público secundário, quando coincidente com o interesse público primário. Quando a Constituição diz, olha, são fundamentos da República, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, são objetivos da República Federativa do Brasil, constituir uma sociedade
justa, livre, erradicar a pobreza. Aí a Constituição trouxe para a gente o norte de toda a atuação da administração pública. Toda a atuação da administração pública deve perseguir os objetivos traçados pelo artigo 3º da Constituição Federal e deve estar pautada pelos fundamentos trazidos pelo artigo 1º da Constituição Federal. Esses são os verdadeiros interesses públicos primários. Então o interesse da administração pública, o interesse patrimonial da administração pública, ele nunca pode ser colocado em confronto com a questão da dignidade da pessoa humana, com a questão da cidadania. É para isso que o Estado existe. Então, essa questão de falar, não, tem que prevalecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Bingo! Não. O princípio da supremacia do interesse público, o interesse público primário está aqui. Existe, tem que ser aplicado, não tem essa questão. Interesse público primário, né? Sempre. A Constituição traz o norte. Vamos pensar nos fundamentos e vamos pensar sempre nos objetivos da República Federativa do Brasil, para que a gente tenha um norte, uma direção bastante interessante a respeito do que vem a ser interesse público primário no Estado democrático de direito. O resto, os interesses públicos secundários da administração pública, eles só podem ser perseguidos se coincidentes com o interesse público primário. Não sendo coincidentes, prevalece o interesse público primário, a administração pública não pode agir contra o interesse público primário. Bom, e agora, né, questão do princípio da indisponibilidade do interesse público. A quem pertence o interesse público? O interesse público pertence à coletividade. O interesse público pertence aos indivíduos enquanto membros da sociedade. Então o interesse público ele não pertence à administração pública. O interesse público não pertence ao Estado. Não pertence à administração pública. Vamos focar aqui. O interesse público não pertence à administração pública. O interesse público pertence ao Estado, pertence à coletividade, aos indivíduos enquanto membros do corpo social. Portanto, a administração pública, ela não titulariza o interesse público, ela não detém o interesse público. A administração pública tão somente representa o interesse público e age em nome do Estado, age em nome da coletividade. Por isso, a administração pública não pode dispor daquilo que não detém, não pode dispor daquilo que não titulariza. E por isso, o interesse público, ele é indisponível. Isso traz algumas situações, né? A exigência de que para que haja perdão de débitos tributários, que haja lei, a necessidade de que, para alienação de bens públicos, seja observado o princípio, o procedimento previsto em lei, a obrigatoriedade da realização de concursos públicos para contratação de pessoal, a necessidade da realização de licitação, porque a administração pública não pode contratar quem quer, não pode escolher qualquer licitante, qualquer particular para contratar, ela não detém o interesse público, ela não detém aquilo que ela representa, ok? Então, toda a atuação da administração pública deve estar pautada na estrita legalidade, né? No princípio da legalidade, para que essa atuação seja conforme o interesse público, né? Para que o interesse público seja preservado e para que não seja violado, portanto, o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá ok? Bom, esses eram os pontos fundamentais para a gente debater nessa fala jurídica a respeito do princípio da indisponibilidade do interesse público. Volto na sequência, em outra oportunidade, em outro projeto do NEAF. Até logo, um grande abraço, fiquem com Deus.